Olá, paz e graça, amados irmãos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos partilhar a palavra falando da parábola dos dois alicerces. Palavra tal que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Eu vou proceder com a leitura. Assim diz a palavra de Deus em Evangelhos de Mateus 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Esta é a parábola que hoje nós vamos conversar através dela, a parábola dos dois alicerces. Permita que que a gente destaque um pouco algumas passagens aqui que foram ditas. Vamos, por exemplo, vamos começar mesmo dos dois alicerces. Alicerce, fui lá quando eu investiguei, né, na gramática. Alicerces quer dizer que é o que sustenta uma construção. Em outras palavras, é a estrutura responsável por transmitir as cargas das construções ao solo. E depois nós encontramos aqui dois homens. Encontramos um homem prudente e o outro homem insensato. O homem prudente é aquele homem inteligente, é um homem sábio. E quero entender que este é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E encontramos o outro homem que é o homem insensato. O homem insensato é aquele homem tolo, é um homem incrédulo. E quero eu entender que através destas palavras que é o tal homem que Jesus aqui estava se referindo, aquele que constrói a sua casa por cima da areia. Então, mais em frente nós encontramos aqui a rocha. A rocha, aqui nós vemos que é uma coisa muito dura, é uma coisa firme, é uma coisa inabalável. E nós sabemos que Deus, nosso Deus, é todo poderoso. Ninguém tem poder acima do nosso Deus. Então eu quero crer, eu acredito que essa rocha é o nosso próprio Deus. E aqui encontramos também edificar sobre a rocha. Então, o que nós podemos edificar sobre a rocha são as nossas é a nossa confiança para Deus. Quando nós confiamos totalmente a nossa vida, nós confiamos totalmente as nossas decisões a Deus, nós estamos edificando por cima desta rocha. E é onde nós encontramos também o nosso alicerce. O alicerce é a estrutura responsável por transmitir as cargas. Nas obras, é a estrutura que é responsável das cargas, né, nas obras. Então, e esse alicerce hoje em dia é o Espírito Santo. Quando nós convidamos o Espírito Santo, nós estamos firmando a nossa vida por baixo da graça de Deus. Deixa-me contar uma pequena história.
de 2 missionários. Os missionários tais que foram dados uma missão para irem a uma certa zona e poderem transmitir esta palavra, para irem evangelizar numa certa zona. Então, chegados eles nessa zona, eles tiveram que seguir um protocolo. O protocolo tal, e tinham que ir ao régulo, tinham que ir ao chefe do bairro para poder apresentar a situação, para poder apresentar o trabalho que eles lá iam fazer. Então, depois de terem falado com o régulo permitiu que eles pudessem fazer esse trabalho. Então, mostrou-lhes todos os caminhos, né, de onde eles podiam andar e os caminhos que eles podiam atravessar para poderem chegar a essas zonas, para poderem pregar o Evangelho. Então, há um pequeno pormenor, há uma pequena nota que o chefe do bairro deu a eles, porque quem conhece melhor o terreno é o dono do bairro, porque ele é que controla aquela zona. Então, eles deu uma pequena nota que aquela zona era uma zona muito perigosa. Havia um lugar que era meio deserta, então era muito perigoso andar de noite. Então, para que eles pudessem tomar o cuidado quando entardecesse, quando escurecesse, eles deviam subir em uma árvore para poderem deixar a noite passar, porque se eles fossem caminhar durante a noite, eles podiam correr risco de ser atacados por animais. Então eles já aceitaram, eles ouviram esta palavra, eles ouviram esta chamada de atenção esta chamada de atenção do chefe do bairro. Então, o que acontece é que eles vão trabalhando, foram fazendo trabalho, a obra pela zona. Então, eles já queriam atravessar para um outro lugar. Então, quando eles querem atravessar para esse outro lugar, no meio do tal deserto que foi referido pelo chefe do bairro, ele já estava escuro. Então, um deles recorda-se que houve uma nota que foram dados. Então ele diz ao amigo, está na hora de nós nos protegermos, está na hora de nós subirmos numa árvore para podermos proteger as nossas vidas e que amanhã nós vamos continuar com este trabalho. Mas um deles foi teimoso, um deles disse: não, nós somos homens filhos de Deus, nós somos cheios do poder do Espírito Santo, nós somos homens seguidores da palavra, cumprimos a palavra de Deus, nós temos um Deus dos impossíveis, Ele vai nos proteger. Não queira tu ouvir aquele homem nem crê, nem acredita em Deus. Então, acontece que o outro disse: eu não vou desobedecer a palavra a palavra que nós fomos dados naquele lugar. Eu ficarei aqui nesta árvore, eu vou subir nesta árvore, vou repousar e amanhã irei dar continuidade do trabalho que nós fomos aqui mandados, nós fomos enviados para este lugar. Então acontece que o homem teimoso, eu quero comparar este homem com um homem insensato. Eles ouviram juntos aquela palavra, mas naquele momento houve uma separação de conclusão, houve uma separação de cumprimento daquela nota que foi dada pelo chefe do quarteirão. Então ele seguiu o seu caminho e o outro ficou. Eu quero crer que este homem que ficou, eu comparo este homem com aquele homem sábio, com aquele homem prudente, o homem que ouviu, o homem refletiu, o homem guardou aquelas palavras, ele guardou aquela nota, ele guardou aquela chamada de atenção e ele cumpriu para que ele pudesse proteger a sua vida. Então, acontece que aquele homem que eu olho como homem insensato, ele, enquanto estava caminhando durante a noite, ele não conseguiu chegar a outro lugar. Ele foi atacado por animais ferozes, ele foi destruído e ele não pôde chegar. Ele foi cortado a sua viagem. Então acontece que no dia seguinte o homem sábio
levantou-se e deu continuidade desse trabalho. Então eu quero entender com esta pequena história que Deus estava nos mostrando, que Jesus estava mostrando àquele povo o que nós podemos encontrar pela frente quando nós ouvimos e nós ignoramos aquela que é a palavra de Deus, quando nós ouvimos e nós deixamos para trás aqueles que são objetivos de Deus para com a nossa vida. Então este homem foi imprudente, este homem não cumpriu com aqueles mandamentos, e eu quero acreditar que Deus se responsabiliza pelas nossas vidas quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos aqueles que são os seus ensinamentos, e Deus usa homens para poder nos proteger. Naquele lugar eu quero acreditar que Deus usou aquele chefe do bairro para poder avisar aqueles homens, para poder proteger a vida daqueles homens, mas um deles ouviu e não acatou. Então isso acontece hoje em dia nas igrejas. Nós estamos todos sentados no banco da igreja ouvindo a palavra de Deus pelo servo de Deus, aquele que foi enviado para nos ensinar a palavra de Deus, e nós olhamos para aquele pregador como homem, não olhamos como enviado de Deus, e ele nos fala da palavra de Deus, ele nos dá algumas palavras que até chocam conosco, que chocam com a gente, há palavras que nós não queremos guardar em nossos corações porque chocaram muito conosco. Então nós ignoramos, e nesse momento que nós ignoramos, eu quero acreditar que é nesse momento que vem aí a tempestade, é onde vem aí as correntes, é onde vem as correntes, é onde sopram os ventos que vêm nos destruir, porque quando nós ouvimos e cumprimos a palavra de Deus, nós estamos firmando as nossas vidas, nós estamos firmando a nossa alma diante da presença de Cristo. Cristo é a rocha, a pedra viva, aquela a qual, quando nós estivermos nele, e nada nos pode abalar, nenhuma preocupação nos pode afastar desta presença de Deus, nenhum problema pode nos afastar desta presença de Deus, porque nós estaremos firmes e confiantes que somente Cristo é aquele que nos firma, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege a cada dia. Então, amado irmão, toda palavra, vamos permanecer na presença de Deus, porque Deus é a nossa rocha, e o Espírito Santo é aquele que o Espírito Santo é o nosso alicerce, do qual a todo momento nós devemos o convidar, nós devemos o chamar para fazer parte das nossas vidas, onde a cada dia nós vamos firmar a nossa vida diante da presença de Deus, para que nós possamos continuar, nós possamos estar protegidos, nós possamos estar a todo momento confiantes na presença e na graça de Deus. Que o amor de Deus possa nos proteger, possa nos abençoar, e que Deus possa estar conosco hoje e eternamente. Quero louvar e quero agradecer por esta oportunidade, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.